Olá, meus amigos. Aqui é Marli Almeida e eu desejo que neste dia Deus derrame das bênçãos dele, que Deus te capacite, te fortaleça, traga uma mensagem de Deus muito abençoada e ao final eu vou fazer uma oração por você. Mas antes de começarmos, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você receber as notificações do YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Hoje eu vou falar sobre algo que nós precisamos muito, que é a paz no coração. Você já deve ter percebido que o mundo está cada vez mais nervoso, deprimido, não é mesmo? Esses dias eu estava lendo uma pesquisa e ela mostrava que os níveis de estresse, raiva, tristeza, preocupação, elas têm aumentado muito nos últimos anos e isso é muito preocupante, porque além de afetar a nossa saúde emocional, o estresse ele reflete no corpo, ou seja, na nossa saúde física. E muitos, inclusive, têm morrido por causa disso, por causa de infarto, problema no coração, tantos males que isso causa. Por isso é tão importante que a gente busque a paz interior. E não existe ninguém neste mundo melhor do que Jesus para nos ensinar sobre a paz. Como você sabe, Jesus se fez humano para viver nessa terra e como qualquer outra pessoa, ele passou por momentos estressantes, cansativos, porque as pessoas exigiam demais dele. A Bíblia diz no livro de Gálatas que nós devemos produzir os frutos do Espírito. E alguns desses frutos são mansidão, domínio próprio, bondade, amor, paciência. E eu vejo que o maior fruto que Jesus nos deu foi justamente esses relacionados a domínio próprio, a ser uma pessoa mansa, uma pessoa humilde. E eu fico imaginando aqueles fariseus, ou seja, aqueles religiosos da época, aqueles homens atormentavam Jesus o tempo todo. Eles queriam tirar Jesus do foco. E o diabo usava aqueles homens porque aqueles homens eram apenas religiosos. E muitas vezes o diabo usa pessoas que não têm uma visão clara de quem é Deus. Elas não têm vida, comunhão com o Senhor. E o diabo usa esses religiosos, essas pessoas, para nos atormentar, para nos roubar a paz. E nós precisamos tomar cuidado, porque tem muita gente dentro da igreja que são pessoas atormentadas, pessoas usadas pelo inimigo. Então não é porque a pessoa diz que é evangélica, que é católica, que é cristã, que essa pessoa está firme com Deus. E na época de Jesus, esses homens, justamente os religiosos, foram quem Jesus mais se levantou contra. Jesus não gostava daqueles homens, porque aqueles homens exibiam a fachada e eles o tempo todo queriam atrapalhar Jesus. Por isso eu senti no meu coração de ler uma passagem que está em João capítulo 8, que fala exatamente sobre isso. Alguns dos religiosos estavam questionando a identidade de Jesus e duvidando de quem ele era. E vamos ver qual foi a resposta de Jesus, como Jesus reagiu a essa situação. Veja o que Jesus disse. Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão com seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Então os fariseus perguntaram, quem é você? E Jesus respondeu, exatamente o que tem dito o tempo todo. Olha isso. Jesus estava constantemente sob pressão. Muitos acreditavam que ele era. As pessoas simples eram transformadas. As pessoas humildes recebiam a graça de Deus. Mas, enquanto isso, esses homens criticavam, perseguiam Jesus e ridicularizavam ele. E tente imaginar o coração de Jesus. Ele também era humano, como nós. Ele se fez homem. Então, ele deve ter passado por momentos muito estressantes, desanimadores. Mas Cristo, ele permaneceu em paz. Glória a Deus. A Bíblia diz, lá no livro de Isaías, que ele é o príncipe da paz. Ou seja, ninguém tem mais paz do que ele. E como ele conseguiu manter essa paz, mesmo neste mundo tão pecador, tão fora da vontade de Deus, tão cheio de maldades? Como Jesus conseguiu? É que ele sabia quem ele era de verdade. E ele não permitia que os seus inimigos o colocassem em rótulos. Ou seja, as pessoas podiam falar o que quisesse de Jesus, inventar mentiras, mas Jesus ele não acreditava em nada disso. Ele sabia que ele era de Deus, ele sabia que ele estava fazendo a vontade do Pai.
E você também precisa fazer o mesmo. Se você ainda não sabe quem você é, inconscientemente, você vai aceitar as mentiras que as pessoas do mal vão pensar a seu respeito, como se elas fossem verdade sobre a sua identidade. Então, tome muito cuidado. Essa mensagem é para você. Se você ainda não sabe quem você é, as pessoas vão colocar rótulos na sua vida. Elas vão dizer que você é esquecido, que você não presta, que você não tem valor, que você nunca termina aquilo que começa, que você faz muitas coisas erradas. E se você não tiver uma firmeza e saber quem você é, qual é a sua identidade, você vai acabar aceitando todas essas coisas e a sua vida vai ser um fracasso. Então, não acreditem mais no que as pessoas falam. É lógico, às vezes as pessoas falam algo que elas têm razão, elas estão certas. E nós realmente fazemos aquilo que é errado, aquilo que faz elas pensarem negativamente sobre nós. Mas nós podemos mudar. Nós precisamos entender que se agora somos cristãos, se agora seguimos Jesus, nós precisamos dar o bom exemplo. Nós nos tornamos cidadãos do céu. Nós precisamos dar um testemunho diferente. Amém? Jesus disse, eu não sou daqui de baixo, eu sou lá de cima. O meu Pai me ama, Ele me escolheu, Ele me abençoou, Ele me ungiu. Então, creia também dessa maneira, comece a profetizar coisas a seu respeito, sabe? Muitas vezes eu já olhei para o espelho e eu olhava e eu dizia, eu sou mais do que vencedora, eu não aceito ser escrava do pecado, eu fui liberta por Jesus, eu sou abençoada, sabe? É muito importante a gente acreditar naquilo que a gente diz e para que também a gente não fique estressada, para que você não fique angustiado o tempo todo, mas que você creia no Senhor, né? Então, você não vai conseguir viver em paz se você deixar que as pessoas te rotulem, se você deixar que as palavras dos outros te machuquem. Proteja o seu coração. A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que se existe algo que nós devemos proteger na nossa vida, é o nosso coração, porque é dele que procede todas as fontes da vida. Então, creia, você é muito especial, você é amada por Deus, amado por Deus. Você pode errar sim, mas Deus te perdoa se você se arrepender de coração. E Ele apaga o seu passado. Então, creia em todas essas verdades da palavra de Deus e a sua vida vai se transformar dia após dia. Amém? E agora vamos fazer uma oração. Ore junto comigo. Senhor, eu me coloco na tua presença nesse dia, ó Deus, em primeiro lugar, para te louvar, porque o Senhor está sempre acreditando em nós, o Senhor está sempre nos incentivando a prosseguir. Quantas vezes, meu Pai, nós pensamos em parar, mas hoje nós estamos aqui reconhecendo até aqui a tua mão tem nos sustentado. O Senhor tem nos fortalecido e eu creio que o Senhor fará muito mais nas nossas vidas. Ó Deus, nós reconhecemos também que sem a tua palavra, sem a tua presença, nós não conseguimos sair daqui, nós não conseguimos vencer os desertos do dia a dia. Ó Deus, assim como Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ó Senhor, nós cremos na tua palavra, ela vem até nós como refrigério. Ó meu Deus, nesse deserto tão difícil que estamos vivendo, no qual as pessoas não demonstram amor, as pessoas não nos valorizam, mas nós cremos, Jesus, nós cremos que Jesus está na nossa vida e Ele é o príncipe da paz. E nós não vamos deixar mais, ó Deus, que ninguém roube a nossa paz, que nada, nem o diabo, nem as pessoas, nem as circunstâncias. Oh, meu Deus, venha nos abençoar, venha nos ajudar, Senhor, a não vivermos estressados, roendo as unhas o tempo todo, preocupados, depressivos. Tira-nos, Senhor, dessa angústia da alma. Tira de nós, Senhor, essa ansiedade, que nós possamos olhar para Jesus e nos alimentar espiritualmente da Tua presença, para que nenhum mal nos atinja, para que não sejamos abalados diante das lutas do dia a dia. Oh Senhor, venha carregar os nossos fardos. Não conseguimos romper com os vícios, com os pecados que tantos nos prejudicam. Senhor, nos livra das más amizades, das pessoas que nos influenciam para o mal, para o pecado. Livra a gente, Senhor, dessas conversas inúteis, da sua fofoca, das conversas que só nos levam a pensar de forma errada. Livra-nos, Senhor, dos pequenos pecados
que cometemos todos os dias, que consigamos livrar dele, porque na tua palavra diz que são as pequenas raposas que estragam a lavoura. Jesus, não deixe que as pequenas coisas nos tire da comunhão com o Senhor. O inimigo tem se aproveitado desses momentos de fraqueza para ele lançar mentiras ao nosso respeito, nos fazendo acreditar que somos fracos, que não temos o perdão, que não vamos conseguir superar nossas crises. Por isso, ó Deus, eu te peço, não deixe, Senhor, este irmão, essa irmã, se esquecer de que eles são, Pai. Ó Deus, quando as tempestades vierem, que as pessoas se lembrem que eles são filhos do Senhor, que o Senhor nunca vai nos abandonar, nunca vai nos deixar. Glória a Deus. A tua palavra diz, Pai, que quando nós oramos, entregamos nas tuas mãos os nossos problemas e louvamos ao Senhor, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará os nossos pensamentos e o nosso coração. Por isso, Senhor, nós tomamos posse dessa paz que o mundo não conhece, que nós não conseguimos entender. Coloca a paz no nosso coração, Pai, mesmo diante da morte, mesmo diante da crise, mesmo diante das maiores batalhas. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus.